Bom dia a todos e a todas. Primeiro, agradecer a essa comissão tão importante para fazer esse debate sobre a violência no campo, a senadora Ana Rita, o senador Randolph. Agradecer a presença do deputado Fernando Ferro, deputado Padre João, que tem sempre nos acompanhado nas grandes batalhas dos conflitos agrários e nas conquistas que tivemos até agora, e o senador Eduardo Suplicy. Cumprimentar aqui a mesa, a companheira Alessandra da CONTAG, o Canuto da CPT, o companheiro do INCRE, a Elisângela da FETRAF, e em especial o acampamento Hugo Chaves, que também está aqui presente, nesse debate sobre a violência no campo. Violência no campo essa que, em outros momentos, a gente também tratava na Câmara Federal, mas, infelizmente, por um infeliciano que tem lá, a gente não pôde fazer também naquela casa esse debate, e diz que é casa do povo, mas, nesse momento, aquela departamento está fechada para esse debate com o povo. Eu gostaria de trazer presente exatamente por que estamos aqui. Permita esclarecer bem esse ponto, prezado Alexandre Conceição. Foi requerido também uma audiência de natureza semelhante, lá CDH, da Câmara, e acabou sendo negado, foi isso? Não chegamos a solicitar porque o debate lá não está podendo ser travado para os direitos humanos no debate geral, como a gente tinha em outros momentos na história daquela casa. Também. Esclarecido. Então, seguindo aqui, por que estamos hoje aqui? Estamos por Eldorado do Carajás. Hoje cumpre 17 anos do massacre, onde ali na Curva do S, no Pará, o governador daquele estado, Almir Gabriel, já falecido, mandou sua polícia militar, um dia anterior, a negociar com as famílias que estavam em marcha para a capital. Foi feita a negociação, as famílias e as lideranças do MST naquele momento tinham feito a negociação com a polícia naquele dia 16, e no dia 17, às 11 da manhã, achando nós que a negociação ia avançar, o que avançou para cima das famílias foi o chumbo do latifúndio e da polícia militar a mando daquele governador já falecido. Então, por Eldorado dos Carajás, por os 21 companheiros e companheiras que ali foram executados, dentre eles uma execução bem armada e preparada pela Polícia Militar, para disseminar as lideranças do movimento naquela região, incluindo das 19 mortes do primeiro momento, depois 3 vieram a falecer em seguida, mas daquele momento, das 19 mortes, 13 eram lideranças políticas do MST, coordenadores de base, coordenadores regionais. Então, foi uma execução bem preparada e estabelecida pela Polícia Militar, e que aquela história não se repita. A gente dizia lá em 96, salvo engano, a história vem se repetindo com mais massacre, com mais violência e com mais impunidade. Conseguimos denunciar ao mundo inteiro, e foi reconhecido pela FAO de que o dia 17 seria o Dia Internacional da Luta pela Terra. No Brasil também reconhecido como Dia de Luta pela Terra. E, portanto, por isso nós estamos hoje aqui, para denunciar, mas também para lutar. Nesse exato momento, tem vários companheiros em todo o Brasil fazendo trancamentos de rua, ocupando o latifúndio e denunciando a impunidade nesse exato momento no Brasil inteiro. Eu gostaria de refletir com os senhores senadores, deputados e demais companheiros que estão aqui sobre a violência no campo. Essa violência no campo, ela, desde Carajás, aliás,
desde a nossa trajetória histórica do Brasil, mas pegando na luta pela terra Carajás como um exemplo, o que alimenta a violência no campo, senador Randolfo, é justamente a impunidade. É essa impunidade que hoje impera no campo, é a falta da desapropriação de terra. Nos últimos 2 anos, nós temos os piores índices de desapropriação de terra dos últimos 20 anos. É o Poder Judiciário responsável também por essa impunidade, diga-se de passagem, um Poder Judiciário classista, que defende o latifúndio, que é muito rápido e muito ágil para dar despejo nas famílias, para dar ação de despejo nas famílias, mas é lento e covarde para punir os assassinos, para colocar na cadeia os assassinos do crime do latifúndio. E um Poder Judiciário que criminaliza a luta social, que criminaliza a luta pela terra, mas principalmente, senhores deputados e senadores, já que fazem parte da política do Brasil, hoje o Poder Judiciário tem criminalizado, mais do que os movimentos, eles têm criminalizado a política. Hoje, se seguimos as normativas do que está naquela casa ali do STF, é justamente a condenação da política e a condenação do protesto numa verdadeira democracia. Então, portanto, o Poder Judiciário também é um dos principais responsáveis pela violência no campo. Violência no campo essa, senhores e companheiros e companheiras, que tem a concentração da terra como um pilar da violência. O agronegócio e o trabalho escravo, e principalmente a exploração do meio ambiente para a produção de commodities agrícolas e minerais para os capitais internacionais. Esse é o momento histórico que estamos vivendo hoje. Um momento histórico onde, por exemplo, a Vale do Rio Doce, quando passa, arrancando minérios em todas as nossas regiões, desde o Pará até o Rio de Janeiro, nos tem deixado de herança apenas o chumbo, a contaminação do chumbo, a descentralização, a expulsão dos trabalhadores naquelas regiões e a contaminação do nosso meio ambiente. Senhores senadores e deputados, também há um pilar dentro desta casa, o Senado brasileiro, que dá sustentação a essa política de violência no campo. Há setores dentro dessa casa, representantes da CNA, que inclusive, para criminalizar e para aumentar a violência no campo, estão tentando criar uma PL para que os governadores, e de imediato, em 15 dias, deem despejo às famílias sem terra que lutam pela terra. Então, aproveitar esse momento aqui no Senado para denunciar que setores e representantes da CNA aqui nessa casa, para proteger as suas fazendas com trabalho escravo, para proteger o agronegócio e para proteger a violência no campo, tem utilizado do Senado para construir essas medidas antipopulares, essas medidas, inclusive, anticonstitucional, porque a Constituição é bem clara. Ela diz que terras que não cumprem sua função social, deve ser desapropriada para os fins da reforma agrária. E trabalho escravo não é função social da terra. A exploração do meio ambiente do trabalhador não é função social da terra. Portanto, aproveitando esse momento para denunciar. Hoje, somos 90 mil famílias acampadas em todo o Brasil, do MST, mais de 180 mil famílias contando com todos os outros movimentos, e que está há 15, 12, 10 anos à espera pela desapropriação de terra que não chega. E o que tem chegado para nós? A violência e o crime. Alguns casos atuais eu gostaria de relatar aqui para os senhores. Cambaíba, no Rio de Janeiro, o assassinato do companheiro Cícero. Cambaíba essa
quem é do Rio de Janeiro sabe, que era a usina utilizada durante o golpe militar, durante a ditadura militar, para queimar corpos de militantes que defendiam a redemocratização desse país. Nós tivemos agora, vergonhosamente, o julgamento do casal Cláudio, lá no Pará, onde, inclusive, o mais pobre, que é o executor, condenado, mas o mandante está impune, inclusive ameaçando as famílias rurais sem terra e outras lideranças locais. Nós tivemos recentemente o brutal assassinato do companheiro Fábio, na Bahia, com 15 tiros na cabeça. Um crime de execução. Não precisa ser nenhum legista, nem ser da polícia para saber que isso é um crime de execução. Com 15 tiros, ceifaram a vida do companheiro Fábio. Em Rondônia, no norte do Brasil, só esse ano, 9 casos, novos assassinatos da luta pela terra. Felisburgo está aí, adiados várias vezes. O mandante e participante do crime de Felisburgo, da chacina de Felisburgo, réu confesso, continua vivendo sua vida como se nada tivesse acontecido no sul da Bahia. E, infelizmente, até agora, as famílias nem sequer teve direito a ser assentada pela desapropriação de terra. Fiscais do Unai também estão aí. Os companheiros de Minas sabem a brutal morte, como foi dos companheiros os fiscais do trabalho em Unai. A ameaça segue no Pará, principalmente do grupo da família Dantas, porque tem áreas negociadas com o INCRA, que é lento, mais que uma tartaruga, para fazer a reforma agrária, para desapropriar a terra, para cumprir a sua função como órgão federal para desapropriação de terra, está lá e não consegue desapropriar as 3 fazendas do Grupo Dantas, que deve centenas de reais aos cofres públicos do Brasil. No Nordeste, continua a concentração dos maiores conflitos agrários no Brasil, onde 40% se concentra na nossa região Nordeste. E a impunidade, senhores, segue firme, cada vez mais forte. De 85 a 2011, foram 1.616 assassinatos na luta pela terra, em 1.200 casos. A desapropriação de terra, que eu estou criticando aqui o INCRA, e também fiz uma crítica ao Judiciário, mas eu quero deixar presente aqui também uma coisa fundamental, das áreas, deputado Fernando Ferro, que está colocada no INCRA para ser desapropriada, 193 áreas estão impedidas de ser emitidas na posse pela Justiça, inclusive a Cambaíba, que o INCRA fez o pagamento das TDA, mas o Judiciário impediu, até agora, da Cambaíba ser desapropriada de se emitir na posse, ajudando ainda mais a concentração de terra, protegendo o latifúndio e impedindo que as famílias possam ter o seu pedaço de chão. Um pedaço de chão esse, senhores, para produzir alimento, para combater a inflação. Reforma agrária não é um programa de combate à miséria, não é um programa compensatório. Reforma agrária é um programa de desenvolvimento econômico do interior desse país, é um programa de desenvolvimento econômico do campo brasileiro para construir e produzir alimento saudável e alimento que possa custear mais barato para as nossas famílias em todo o município brasileiro, inclusive ajudando a combater a inflação, já que o agronegócio, deputado Fernando Ferro, produz apenas commodities agrícolas para exportação, entre eles a soja e a cana-de-açúcar lá no nosso Nordeste, e agora expandindo para a região Norte e a região Centro-Oeste do Brasil. E com essa produção do agronegócio, traz consigo a produção e o consumo cada vez mais desenfreado do veneno, causando, segundo a própria Anvisa,
A Anvisa tem colocado para nós que nos próximos períodos, mais de 1 milhão de novos casos de câncer pode acontecer no Brasil, justamente pela alta contaminação do veneno utilizado na agricultura do agronegócio que temos utilizado hoje. O Brasil é campeão mundial em utilização de veneno. Então, portanto, é por isso que estamos hoje aqui com 2 palavras fundamentais para a gente encerrar essa nossa participação. A primeira, para lutar e recordar os nossos mártires de Carajás, para seguir a luta pela reforma agrária e para dizer para o governo e para o Estado brasileiro que está mais do que na hora da gente debater e construir um novo modelo agrícola de produção de alimentos para esse país, que não é o agronegócio que é sempre defendido nessa casa aqui pelas representantes do CNA. Então, portanto, companheiros e companheiras, a impunidade do latifúndio, a impunidade dos crimes acontecidos no campo brasileiro, ela tem a proteção de setores dessa casa, ela tem proteção de setores do Poder Judiciário e ela tem a proteção dos meios de comunicação que criminalizam cada vez a luta, mas não tem o nosso medo, porque o que tem conseguido fazer com nós é cada vez nós se indignar e continuar a luta pela terra até que a gente consiga uma plena reforma agrária com grande produção de alimento e de cultura para esse povo brasileiro. Muito obrigado.